Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa campanha, a mobilização que nós estamos fazendo em favor da sua família, a Força Tarefa 2020. Talvez você esteja acompanhando os meus vídeos e você tenha percebido a linha de pensamento que eu estou construindo a cada vídeo, a cada texto que eu estou sugerindo, lendo e explicando. Ou talvez você esteja achando desconexos assuntos, como se não houvesse uma continuidade. Na verdade, há sim. Há uma linha de raciocínio, de pensamento, que eu gostaria de resumir ou sintetizar para que você conseguisse acompanhar. Eu dei ênfase nos primeiros vídeos à importância do seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque relacionamento com Deus gera confiança, que gera segurança. Eu disse que o seu relacionamento com Deus, ele norteia todos os demais relacionamentos. Então, se o seu relacionamento com Deus é forte, existe a possibilidade de todos os demais relacionamentos serem fortalecidos também. Por que eu preciso de força no meu relacionamento com Deus e nos meus relacionamentos familiares, por exemplo? Porque existem muitas lutas, muitas crises, muitos desafios e obstáculos no caminho que nós teremos que enfrentar com a força, primeiro, que vem de Deus e segundo, uns dos outros. Então, na verdade, eu estou construindo um pensamento, mesmo que pareça que não. Então, eu quero que você leve em consideração essas palavras: relacionamento, confiança que gera força, força necessária para vencer as batalhas. As batalhas, necessariamente, elas não são sempre visíveis e compreendidas com a mente natural. Algumas batalhas que nós enfrentamos são espirituais e nós só vamos discerni-las espiritualmente. Eu comentei isso no texto resumido no Facebook, mandei no aplicativo um texto ampliado e também publiquei no Facebook da página da Comunidade Filadélfia, com mais textos bíblicos para você conferir e entender. Fato é que a nossa mente é o campo de batalha que o inimigo mais prefere para tentar nos resistir em todas as áreas. Vamos imaginar por um momento que a sua mente ou a sua alma seja como um armário, uma cômoda cheia de gavetas. Então, você tem na sua mente pensamento consciente, subconsciente, inconsciente, e se nós formos descendo aí, nós vamos encontrando lugares profundos, aonde existem memórias, lembranças, coisas que eu faço questão de não esquecer, porque elas me fazem bem, elas me alegram, elas me fazem sentir prazer, emoções positivas, mas também existem coisas que eu faço questão de esquecer. E estas coisas que eu ignoro, escondo ou coloco nas gavetas mais para baixo, para não serem lembradas, revistas, elas podem se tornar feridas não tratadas na minha alma. E o fato dessa ferida estar escondida não significa que ela esteja curada. Ela pode simplesmente estar ali, camuflada. E é um perigo você deixar estas feridas se desenvolverem inconscientemente, porque de alguma forma os efeitos, os sintomas dessa doença emocional irão aparecer em algum momento. E eles podem surgir no seu relacionamento com Deus, o que já é grave, porque o relacionamento com Ele é a base, é o eixo de todos os outros relacionamentos. Mas elas podem surgir também nas outras áreas de relacionamento. Deus nos criou seres relacionais. Então, ninguém foi criado para viver sozinho, isolado, dentro de uma bolha. Nós temos relacionamentos. A partir do nosso relacionamento com Deus, que é o principal mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, na sequência já é o próximo, assim como nós fomos amados pelo Senhor. Então, nós somos seres relacionais. O tempo todo nós estamos nos relacionando. Algumas pessoas, por terem problemas emocionais, questões não resolvidas dentro da sua cabeça, elas evitam relacionamento. O relacionamento por si só não é um problema, eu sempre digo isso, mas as pessoas têm problemas que o relacionamento faz aparecer, manifesta. Então, é possível que, por não ser tratado emocionalmente, algumas pessoas se fechem e evitem relacionamentos, às vezes por medo, por exemplo, de serem feridas de novo em áreas da sua vida onde elas sofreram, onde elas ainda cultivam dores inconscientes, e elas tentem evitar
tanto o relacionamento com Deus quanto o relacionamento com pessoas. As pessoas mais próximas, normalmente, são aquelas que nós mais amamos, porque nós nos relacionamos mais, mais perto. E eu estou falando de relacionamentos familiares. É natural que você tenha um amor desenvolvido maior pelas pessoas que são, por exemplo, da sua família, que são as mais próximas, mas também pode ser que com essas você tenha crises mais terríveis, exatamente por causa da proximidade. Então, se você me perguntar, bispo, quando nós percebemos ou entendemos que a nossa mente é um campo de batalha onde o inimigo vai tentar sempre prevalecer, e isso é um problema, porque se você for derrotado internamente, mentalmente, dificilmente você vai experimentar vitória externamente. Então, nós temos que tratar sim dessas questões do lado de dentro. Ou seja, temos que limpar essa cômoda, temos que abrir essas gavetas. E achando coisas ali não tratadas, mal resolvidas, nós temos que enfrentar, superar. Às vezes você pega a ferida infeccionada, tem que limpar profundamente para depois botar o remédio e ver a cura. Por isso que a maioria das pessoas prefere não se abrir, não falar, deixa para depois, elas protelam, elas ignoram, elas negam. Mas fato é que todas as vezes que nós queremos restaurar ou sarar relacionamentos do lado de fora, nós temos que abrir as gavetas do lado de dentro e buscar cura pessoal. Levando em conta que Deus é o eixo, nós vamos ter que lidar com a vida espiritual, levando em conta que se nós somos sarados espiritualmente, e quem cura espiritualmente é o Espírito Santo através da palavra de Deus, essa cura que vem do Espírito, ela vai refletir na nossa alma. Da nossa alma, isso vai transparecer no semblante do rosto, na pele, no cabelo, no comportamento, no jeito de ser e, evidentemente, nos relacionamentos. Normalmente, quando nós vamos tratar a mente das pessoas, a alma delas, um dos primeiros assuntos que a gente aborda é a questão do perdão. Você sabe que isso é tão importante que Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele cita 3 necessidades básicas, que eu já mencionei. As materiais, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. As relacionais, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores, né? Isso fala de relacionamento com Deus, os nossos pecados e os nossos ofensores, os nossos relacionamentos com outras pessoas e das nossas necessidades que são espirituais, invisíveis. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Então, essas são necessidades reais. Talvez você dê mais ênfase para uma, mais ênfase para outra, mas você não pode ignorar que você é um ser tripartido. Você é espírito, tem alma e habita num corpo segundo a Bíblia. E se você quer ter vida abundante, se você quer ser bem resolvido em todas as áreas, você precisa começar pelo coração e a partir do coração, lembra do versículo de ontem? Salomão diz, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde os seus pensamentos, porque eles vão nortear a sua vida. Provérbios 4, 23, na nova tradução na linguagem de hoje. Então, aquilo que a gente pensa é muito importante. Normalmente é aquilo que eu penso, sinto, aquilo que sinto, faço, quando não, falo. É muito importante nós lidarmos com a questão do perdão. Nesse aspecto, eu vou fazer uma analogia com o texto de Paulo, que nós estamos estudando aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo diz que para nós vencermos as batalhas diárias, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. E você lembra o que eu disse para você no vídeo anterior? Que você precisa usar o capacete da salvação. Isso é uma figura de linguagem. Esse capacete, na prática, não existe. Você não vai orar e dizer, Deus, me dê um capacete espiritual que eu vou andar com ele na minha cabeça. Não é isso. Isso é simbólico. O capacete, na verdade, é uma compreensão que você tem acerca da salvação que Deus ofereceu na pessoa de Jesus Cristo. Quando você conhece Deus como o seu Salvador pessoal, e essa verdade do Deus Salvador fica entrincheirada na sua mente, ela cria um padrão de pensamento, e você começa a usar
esse pensamento padrão como referência. Então, mesmo quando você fica cercado pelo inimigo, o pensamento referência que você tem é: o meu Deus salva. Então, eu não temerei os 10 milhares que me cercam tomando posição contra mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim. Por quê? Porque se Deus está a meu favor e Ele é potencialmente o Deus Salvador ou a minha salvação, o escape, o livramento se manifestarão através da minha fé e da minha confiança nesse Pai, nesse Deus com quem eu me relaciono pessoalmente e profunda e intimamente, tá? Então, esse capacete da salvação significa que existe uma verdade predominante na minha mente a respeito de Deus que me traz segurança. É a minha confiança de que os perigos da vida podem ser muitos. Os inimigos contra mim podem ser muitos, mas eu tenho um Deus que vai à minha frente. Ele é um Salvador. Ele me livra. Ele diz na sua palavra: se você passar nas muitas águas, você não vai submergir. Se você passar no meio do fogo, ele não vai te queimar. Ou seja, eu sou um Deus que te toma pela mão, te sustenta e te mantém de pé. Eu sou a tua salvação. O salmista diz isso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu temerei. Tá. Só que existem outras peças na armadura que são mencionadas por Paulo, que também falam a respeito desse tratamento de Deus. Eu comecei pela sua cabeça, pela sua mente, porque o campo de batalha, onde as guerras mais ferozes acontecem, é aí. Mas hoje eu queria chamar sua atenção para o versículo 14 de Efésios 6, porque ele cita a couraça da justiça. A couraça é aquela parte da armadura que vai aqui no peito. Então, nós protegemos a mente, agora nós temos que guardar o nosso coração. Quando você pensa no seu coração e no seu relacionamento com Deus, a primeira questão que nós vamos ter que levar em conta é o perdão. Por isso que Jesus incluiu na oração do Pai Nosso, para a gente pedir todo dia: perdoa os meus pecados. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Mas quando Cristo veio ao mundo morrer na cruz, ele veio assumir todas as nossas transgressões para ser o nosso Salvador. A verdade é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e todos pecaram, Romanos 3:23 e 6:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se você me perguntar quem é dos homens que estava debaixo de condenação por causa do pecado? Todos. Quem foi que pagou essa dívida impagável por mim e por você? Jesus Cristo. Como ele fez isso? Morrendo na cruz. Qual foi o preço que ele pagou? Foi ouro? Prata? A Bíblia diz que foi o seu sangue derramado. Essa obra que Cristo realizou na cruz para garantir o nosso perdão é chamada na Bíblia de justificação. Na verdade, Cristo, ele se fez, na verdade, sacerdote para entrar com a oferta, mas ele também se fez cordeiro para derramar o sangue que nos limparia de todo o pecado. Você já deve ter ouvido essa expressão: há poder no sangue de Jesus. O poder do sangue é para purificação, é para perdão. Então, quando nós falamos em perdão, a primeira questão que temos que resolver é entre Deus e nós. Mais particularmente, agora falando de mim, Deus e eu. A partir do perdão garantido que eu tenho dele, eu sou capaz de perdoar. Você sabe que a gente é rápido, eu e você, em sair cobrando a dívida do outro, mas a gente esquece de quanto devia. Agora, quando você tem essa clareza, eu sei o quanto que eu devia e não ia conseguir pagar, mas Deus, porque me amou, me perdoou. Então, se ele perdoou a minha dívida, ele me fez capaz, através do amor dele, da graça dele, ser alguém capaz de perdoar a dívida do outro também. Então, vou deixar esse conselho para você: não saia tão rápido cobrando os outros, esquecendo da dívida que você tinha. Mas, considerando que a sua dívida era impagável e Cristo pagou, você tem perdão garantido. Então, perdão garantido é uma das primeiras experiências pessoais que você vai ter na sua vida espiritual, que vai tornar você uma pessoa livre. E uma vez que você é grato pelo perdão que recebeu, você é capaz de exercer esse amor perdoador. E esse amor perdoador, bispo, faz diferença no nosso relacionamento conjugal? Faz toda a diferença. E no nosso relacionamento familiar? Faz toda a diferença. Me diga, bispo, quando é que o inimigo na guerra
vai tentar me acusar, por exemplo, dos meus pecados e das minhas falhas. A Bíblia diz que o acusador dos irmãos, que é o diabo, acusa dia e noite sem parar. Ele vai ficar apontando para os teus erros e te fazendo se sentir assim ninguém. Escuta o que eu vou te falar. Existem dois caminhos, um chamado culpa e o outro vergonha. Cada um é um, mas leva para o mesmo lugar, a morte. Quando você encontra Cristo, Ele livra você da condenação do pecado através da sua confissão. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, Ele vai ser o teu Salvador. E se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu vou deixar um versículo para você meditar, mas eu quero que você leia todo o capítulo 5 de Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu vou ler um versículo só, que é para dar um destaque e depois orar por você. Paulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa, essa ofensa que é o pecado do primeiro homem Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, o juízo reconheceu todos culpados, então logo todos deveriam ser condenados. Assim como pelo pecado de um, ou pela ofensa de um, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, Paulo diz assim também, por um só ato de justiça. Esse ato de justiça é Cristo crucificado. Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, em Cristo você vai encontrar justiça. Ele será para a sua vida justiça permanente. Eu posso ir até além. A Bíblia diz que Ele nos fez, através do poder do seu sangue, justiça de Deus. E, em resumo, assim como nós fomos perdoados por Ele, nós somos capacitados pelo Espírito Santo que habita em nós a praticar o perdão. Bispo, como é que eu guardo o meu coração das ofensas se o acusador fica tentando me atingir e me fazer sentindo culpado e incapaz o tempo inteiro? Assim como você pôs o capacete da salvação, bota a couraça da justiça. Essa couraça é uma peça de verdade? Não, ela é uma verdade que tem que habitar dentro do seu coração. O inimigo vai parar de mentir? Não, só que a verdade vai falar sempre mais alto, porque os meus ouvidos estão voltados para Deus, o Espírito Santo, que é quem conduz os meus passos em vitória, dia após dia. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo grande perdão que nos alcançou, pela grande e maravilhosa graça que nos cobriu quando Cristo abriu seus braços e entregou sua vida para a nossa justificação. Nós éramos ímpios e, como todo homem, estávamos condenados ao juízo eterno. Mas o teu amor incondicional, o sangue de Jesus nos cobriu, derramado no Calvário. Ele nos alcançou de tal forma que Ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós e cobriu multidão de pecados. Nós temos garantia do teu perdão por causa da tua própria palavra. A partir do sacrifício de Cristo, do nosso arrependimento, da nossa confissão e do nosso compromisso de viver uma vida que te agrada, nós temos, Deus, essa leveza, essa liberdade, esta segurança de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. E por causa do teu Espírito que habita em nós, o fruto do teu Espírito nos capacita a exercer perdão, mesmo quando nós somos acusados, ofendidos, injustiçados, dentro da realidade familiar e fora dela. É possível, Deus, que esta batalha esteja acontecendo. Pior se for dentro da pessoa que está orando comigo, mas tão grave quanto se estiver envolvendo a vida dela. Hoje eu clamo pela manifestação do teu perdão, a começar do coração dela, para que ela seja livre. E a partir do momento que ela for convencida do teu amor perdoador, que ela seja capaz de abrir as gavetas, se deixar tratar e perdoar todos aqueles que devem para ela, porque essa dívida do perdão é uma dívida que só faz mal para quem a carrega dentro do coração. E nós queremos em Cristo viver uma vida verdadeiramente livres. Assim como nós nos apropriamos pela fé do capacete da salvação, a salvação está cravada na nossa mente. Da mesma forma, a couraça da justiça está aqui no nosso peito. E essa verdade está cravada na tábua do nosso coração. Por isso, cremos, te
te agradecemos, te glorificamos e te pedimos, Espírito Santo, continua nos ensinando a viver à altura do teu propósito, segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Logo eu escrevo para você o texto resumido, uma mensagem ampliada, e eu tenho certeza que de passo a passo, de fé em fé, nós vamos continuar avançando como famílias mais que vencedoras, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.